Spiritus, mentes tuorum visita, impressum perna gratia, que tu creasti vectora. Miseris Paráclitus, altissimi Domum Dei, fans vivos ignis. 18 de dezembro, quarta-feira, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a estrutura, toda a disposição dos textos bíblicos ao longo dos tempos fortes, como o tempo do Advento, eles não são por acaso. Os textos eles são trazidos e reorganizados e organizados para que o fiel, e quando eu digo fiel, é o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, religiosos, leigos e leigas, ou seja, todos nós fiéis, todos nós membros da igreja, membros desse povo de Deus, esse grande mistério de comunhão. Então a liturgia da igreja nos ajuda a entender, e não só entender com a razão, cuidado com isso, não só entender sistematicamente, mas sobretudo entender no campo da abertura espiritual o mistério que estamos celebrando e perceber que existe um contínuo do paraíso até o dia de hoje com aquilo que há de vir, advento, há de vir. E aí, o texto que nós ouvimos a leitura hoje, aliás, os textos que estamos ouvindo nesses dias e lendo, meditando, são textos que apontam para este rebento justo, para este novo broto, para esse que de fato virá e assumirá o seu senhorio, será o verdadeiro rei. E Israel tem para si o modelo de rei Davi, e por isso que será da casa de Davi que deverá sair o verdadeiro rei, o ungido, em hebraico, Meshiá, aquele que vai receber o óleo santo, vai derramar até a orla, porque ele será escolhido pelo Senhor. E na nossa fé, não só escolhido, ele será Deus em nosso meio. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o profeta Jeremias, para um povo abatido, para um povo desnorteado, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Então, para um povo sofrido, um lampejo de esperança. Virá o rei que tanto precisamos para nos tirar da prisão, da escuridão, das trevas, da opressão. O Salmo, o mesmo que nós lemos ontem, novamente insiste: nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Seguimos com o Evangelho de Mateus. Ontem nós vimos a estrutura da genealogia e hoje, assim ouvimos, já no versículo 18 do capítulo 1, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Isso é muito importante. Sim, em Lucas, Maria é chamada de Ave, cheia, plena de graça. Em Mateus, José recebe o título mais nobre para o mundo judaico. Era justo. A pessoa justa é aquela
que se ajusta à vontade de Deus. E não querendo denunciá-la, porque o filho não era dele, não houve a consumação entre ambos, mas para não denunciar e para que Maria não sofresse os castigos de então, ele preferiu sair como sendo o irresponsável, como aquele que fez o mal, não teve a força para assumir e fugir. Maria ficaria sendo preservada. Mas aí a imagem de José lá do Egito, a esse José também Deus fala pela via humilde dos sonhos. E o anjo aparece no sonho e diz aquilo que eu acho tão bonito, que de fato ele foi doce e obedeceu. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Yeshua, Deus salva. Em Mateus, quem vai dar o nome do filho é José, o pai. Em Lucas, quem dará o nome é a mãe, Maria. Ambos darão o nome do menino Jesus, o Deus que vem salvar. E aí, quando José acorda, antes de acordar, novamente a toda a lembrança de que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, aquele texto de Isaías, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou José, ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Que lindo, né? A fé de José era tamanha que ele engole o seu orgulho, ele põe nos pés do Senhor toda presunção, toda vaidade e revela a sua docilidade. Por isso que ele era justo. E toma Maria como sua esposa e toma a criança como seu filho e lhe dá o nome de Jesus. Esses textos, essas personagens, como disse há pouco, nos ajudam a isso, a que nós tenhamos luzes para a minha vida, para a nossa vida. Eu sou justo? Eu procuro me ajustar à vontade de Deus? Eu procuro ouvir os sonhos ou por outras vias, a partir da palavra, da liturgia, da comunidade? Eu procuro entender o que o Senhor está a me dizer? Que Deus nos abençoe. E que essa preparação do Advento nos ajude a contemplar Jesus nascido em Belém há mais de 2000 anos e a entender que com a igreja eu deverei sempre dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Abençoe-nos Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. In seculum seculum. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impressum perna gratia, quae tu creasti